Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Estamos começando hoje, feriado de Proclamação da República, mais um programa Informação e Cidadania. Hoje, dia 15 de novembro de 2021, espero que todos tenham tido um excelente final de semana, um excelente feriado, tenham descansado bastante para a gente começar a semana amanhã com aquele pique, colocando os projetos em dia, colocando muita energia no trabalho, correndo atrás do pão de cada dia, do sucesso, dos estudos. E boa noite, meu amigo professor Carlos Custódio. Boa noite, Vando. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, que têm nos dado uma audiência bacana, têm nos ajudado a fazer o programa, né? Hoje estamos aí comemorando a Proclamação da República, dia 15 de novembro, né, de 1889, né, foi proclamada a República. Desde então nós estamos aí na luta por um país melhor, por um país mais justo, né, Vando? Eu gostaria de dar um abraço a todos que estão aí nos assistindo. Isso aí, professor. Um abraço a todos os telespectadores. Você pode nos ajudar a fazer esse programa mandando a sua mensagem, mandando a sua pergunta, mandando uma notícia que você quer que a gente comente aqui, que a gente repercute, principalmente no meio político, se a sua rua tem algum problema, se você foi mal atendido em algum setor público, pode mandar mensagem para cá. E agora com uma novidade para vocês. O programa Informação e Cidadania agora também está na Rádio Tropical FM 94.7, toda quarta-feira, de 17h30 às 19 horas, de 5h30 da tarde até às 7 da noite. Eu, professor Carlos Custódio, e na Rádio Tropical também faz o programa junto com a gente o bispo Guilherme Silva. Então, você pode mandar sua mensagem lá no WhatsApp da rádio, ficar ligadinho. Agora, o cidadão barbacenense tem uma tribuna. Os vereadores têm a tribuna para colocar os assuntos da população, às vezes para sair de sua profissão, xingar, amaldiçoar ou para falar o que seja. Agora, a população de Barbacena também tem sua tribuna. É o programa Informação e Cidadania. Pode falar com a gente aqui pelo Facebook, pode falar com a gente através da Rádio Tropical. Carlos, essa notícia é muito boa. O primeiro programa já bombou e parece que agora ia ser semanal, toda quarta-feira, mas parece que nós vamos ter que mudar para 2 dias por semana. Quarta-feira agora tem um programa a partir das 17h30 e na quarta mesmo nós vamos anunciar se nós vamos fazer também na segunda-feira na Rádio Tropical FM, Carlos. Vando, realmente o primeiro assim, foi muito bacana, né? Eu, você e o bispo Guilherme Silva, lá na Rádio Tropical FM, né, pudemos ajudar de alguma forma a dar voz à população e realmente dar uma tribuna para essa população. Né? A população não tem, nós temos contato, né, com os candidatos e eleitos, né, só durante a campanha, onde promessas são feitas e nada, ou quase nada, é cumprido, né, Vando? Então, a Rádio Tropical abriu as portas para a gente, né, para nós dois, e estamos lá na quarta-feira e realmente talvez vai ter mais um dia da semana, na segunda-feira. No primeiro dia nós recebemos lá várias reclamações, né, e depois a gente viu que no outro dia deu resultado, porque além da população estar ouvindo, né, Wanda, tem alguns políticos também que estão prestando atenção na rádio, no programa, então a população pode reclamar porque o político vai estar ouvindo, ou vai estar sintonizado lá na rádio também. É isso aí, programa Informação e Cidadania, toda quarta-feira na Rádio Tropical FM 94.7, de 17h30 às 19 horas, Carlos. Vamos lá, vamos começar aqui com o nosso programa no bloco de informações e prestação de serviço.
Vamos lá, Carlos. Hoje eu quero trazer para o nosso telespectador mais algumas mudanças que houve na lei de trânsito. Você pode ver aí através do slide que no dia 12 de 4 de 2021 entrou em vigor a nova lei de trânsito. E antigamente, o pessoal que nos acompanha, muita gente, eu creio, todas as pessoas que têm um veículo aí, já deve ter levado uma multa que ficou lá 2, 3 anos como autuação. E isso incomoda algumas pessoas. Às vezes ela quer vender o carro, aí está como autuação, o comprador já pergunta, questiona, tudo isso. Então, com essa alteração da lei de trânsito, e antes elas não tinham um prazo específico no Código Brasileiro de Trânsito para prescrever, ou falar no popular, caducar, como muita gente fala. Era na média de 5 anos para a prescrição dessa multa, para ela deixar de constar no sistema. Principalmente multa do DR, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, muita gente aí deve ter autuação no veículo de 2, 3 anos. Então, agora houve essa mudança na lei de trânsito. Você pode acompanhar aí através do slide, que se não houver defesa, ou seja, se você não fizer recurso, ela dentro de 180 dias, no máximo, ela tem que virar penalidade, tem que virar infração, ou seja, dentro de 190 dias, ela tem que deixar de ser autuação, de ser a notificação e virar multa. Caso houver a defesa, ela tem 360 dias, ou seja, cerca de 1 ano para estar se tornando multa. Então, aquela autuação chata que ficava ali no seu documento durante 2, 3, 4 anos ali como autuação, na nova lei de trânsito ela vai sair. Isso é uma coisa boa que muita gente ficava incomodado com essa questão, Carlos. Com certeza, né, mano? Imagina quando você vai vender um carro, tem lá uma autuação, né? Você vai fazer o quê? Você vai passar o valor para a pessoa vai assumir aquela atuação e ela mesma vai bancar. Então, realmente é uma situação chata, né? Que muitas das vezes podia até acontecer de deixar de fazer o negócio, né? Por causa dessa multa. Mas então, que bom que a partir de agora terá um prazo, né? Para que isso se torne multa. E eu vejo, mano, agora tem ficado muito, são as municipais aqui, tem ficado um bom tempo como autuação. Eu não sei se é um problema do município, né, nessa informação aí, mas as municipais eu tenho visto algumas pessoas comentarem que elas têm ficado bastante tempo como autuação. As municipais aqui, especificamente da Prefeitura de Barbacena, elas até que não ficam, não. Muitas vezes há um problema recorrente nas autuações aqui da Prefeitura de Barbacena, nas multas mesmo, é prazo depois que paga, porque normalmente é 48 horas, 36 horas 36 horas, 48 horas, no máximo aí 72 horas, 3 dias para baixar. E, às vezes, por problemas técnicos, as multas da Prefeitura de Barbacena, ela costuma ficar 5, 10 dias no sistema, depois que você paga, e depois que ela já é multa. Isso, o que acontece? Com a volta dos prazos de transferência agora, se o veículo tiver uma dívida ativa, ou seja, um débito de PVA ou uma multa, você não consegue transferir, você não consegue tirar o encaminhamento de transferência, os cadastros. Então, quando tem a multa e você paga, ela demora para sair do sistema, ela impede a sua transferência ou coisa do tipo, e isso pode gerar uma multa ou um problema para o cidadão. As reclamações mais recorrentes sobre as multas da Prefeitura de Barbacena são essas. Beleza. E aí, ainda nessa mudança, você pode acompanhar no slide, tá? Muita gente acha que a moto com o farol aceso também alterou. Não. Os motociclistas têm que continuar com o farol aceso. A multa de você trafegar com o farol da motocicleta paga está aí no slide para você. É R$ 130,16, 4 pontos na carteira. O que mudou foi para o automóvel, para o carro. O uso do farol em rodovia, hoje ele é obrigatório só em rodovia de pista simples, como você pode ver aí no slide. Então, rodovia de pista simples, você continua com os faróis acesos. Em rodovias de outros tipos, sem ser de pista simples, você não tem a necessidade ou a obrigatoriedade
de manter os faróis aí acesos, Carlos? E é um costume, né, mano, usar em todas as rodovias, né, acho que já tornou um hábito, né, talvez a pessoa, num lapso aí, pode até esquecer e não saber, né, dessa não obrigatoriedade em pistas que não sejam simples, mas já tornou costume, né, usar em todas, então eu acredito que as pessoas devam continuar até utilizando, né, mesmo não sendo obrigatório, por questão de segurança mesmo. E se caso for abordada, ela saber que, não, peraí, eu estava pagado, mas eu vou acender aqui, não é obrigatório, né, e sair de uma maneira mais tranquila, de uma Isso abordagem, né? é uma coisa simples, acho que não custa acender o farol, melhor acender do que levar uma multa de trânsito aí. Multa de trânsito, eu costumo dizer com os clientes lá do escritório, que é um dinheiro jogado fora, é um dinheiro que você poderia estar gastando aí com a família, em uma confraternização, em um churrasco, o que for até, ou com alimento para dentro de casa, com uma coisa mais séria como esse remédio, você está jogando esse dinheiro fora. É, todos tributos no Brasil, né, impostos, multas, é dinheiro jogado fora, né? Carlos, e esse quadro, as informações das novas leis de trânsito, é um oferecimento do despachante Barbacena. Você está precisando transferir, emplacar seu carro, pode ir lá no despachante Barbacena. Você quer saber histórico do veículo, se tem leilão, se tem sinistro, proprietários, consulta. Às vezes você vendeu um veículo, você quer saber se ele ainda está no seu nome, você quer consultar só com o CPF, sem placa de veículo, pode ir lá no despachante Barbacena que você consegue. Então, despachante Barbacena, há 50 anos no mercado, não é qualquer empresa que fica 50 anos, despachante ao seu, com mais de 50 anos no mercado, estou lá também com mais de 15 anos de mercado, então precisou de transferir ou regularizar qualquer coisa relacionada à documentação de veículo, você pode procurar o despachante Barbacena. Dá uma boa noite aí para Elizabeth Modesto. Boa noite, Elizabeth. Elizabeth, boa noite. Uma boa noite também para o Matheus Fagundes. Está falando aí que político abandonam seu próprio povo. Boa noite, Matheus. Obrigado pela participação. Boa noite, Matheus. E política é uma coisa muito complicada, né? E tudo, seja em qualquer setor, tem os bons e tem os ruins. Infelizmente, na política, parece que os ruins têm uma predominância aí, infelizmente. Evandro, tem a predominância e uma culpa, a parte da culpa disso é nossa mesmo, né? Porque um vereador, um prefeito, um deputado, ele não é disponibilizado uma vaga de emprego para ele, ele vai lá e concorre à vaga, né? Somos nós mesmos que colocamos eles lá, então, assim, uma parte da culpa é nossa, ou seja, acho que a maior parte da culpa é nossa, mas com certeza a gente está se conscientizando mais agora, né? E uma das funções nossas aqui vai ser isso, né? Conscientizar as pessoas, não é indicar a pessoa a votar em A ou B, né? É ela saber escolher entre o A e o B, né, Wanda? Perfeito, Carlos. Carlos, vou rodar nossa vinheta aqui de vagas de emprego. Vamos lá. Bom, Wanda, eu percebi, né, que da semana passada para cá, essa informação é de sexta-feira, né? A gente sabe que no SIM-UI não sai informações de vaga de emprego nos feriados, finais de semana e feriados, né? Então, o que eu vou trazer aqui é o mesmo da segunda-feira passada. Tem um pessoal aí que não procurou emprego lá, não, hein? As vagas ainda estão lá. Tem uma vaga de auxiliar de contabilidade, tem uma vaga de assistente de serviços de contabilidade tributária, tem uma vaga de instalador de sistemas de segurança, alarmes, câmeras e portões eletrônicos, tem uma vaga de oficial de serviços gerais na manutenção de edifício, de edificações,
e tem uma vaga de servente de obras. Surgiu essa vaga aí de servente de obras, porém as outras 4 são as mesmas da semana passada. Vamos nos movimentar aí, pessoal. A vaga de emprego está lá, né? Vamos procurar saber, vamos nos qualificar e vamos pegar essa vaga de emprego. Isso aí, professor Carlos. E nós temos concursos abertos também, né? São concursos que continuam abertos aí. Polícia Civil, agente penitenciário, especificamente na nossa cidade, Câmara Municipal de Barbacena. Isso, os 3 continuam aí, e a tendência agora, a partir do ano que vem, é aumentar, né, o número de concursos públicos também, e o pessoal tem que aproveitar a chance, né? Tem uma vaga, por exemplo, se eu não me engano, da Polícia Civil, são em torno de 500 vagas, né? Então, é muita vaga. Vamos nos preparar, vamos estudar, vamos pegar o caderno, ler bastante, nos preparar e pegar uma vaga dessas aí, né? Afinal de contas, é um serviço público, né, que tem uma estabilidade e nos dá a chance, né, Wanda, de nos preparar até para um outro cargo melhor, caso seja a nossa vontade, né, de ter um cargo melhor. Então, a gente tem que começar a nos estabilizar para poder conseguir empregos melhores, concursos melhores, né? Perfeito, Carlos. Vamos passar o nosso quadro de notícias. Bem, como o nosso programa é mais voltado regionalmente, é claro que a gente fala de tudo aqui quando tem notícias de grande impacto. Hoje eu só quero comentar com vocês, com o nosso telespectador e com o meu amigo professor Carlos Custódio, sobre o grande número de acidentes que tem acontecido aqui na nossa região, professor Carlos. Praticamente aí, quem acompanha as redes sociais, as notícias locais, está havendo uma média aí de 4 a 5 acidentes por dia na cidade de Barbacena, BR-040 aqui no entorno da nossa cidade, ali Ressaquinha, Carandaí, Barroso. Então, o número de acidentes está muito grande. Eu não lembro de outra época, professor Carlos, que eu tenha visto tanto acidente assim, principalmente dentro da cidade. E um acidente de bastante repercussão na cidade foi um veículo que adentrou o pátio de uma agência de veículos, chegou a arrebentar a grade e colidir com outros veículos da agência que estavam ali, Carlos. Wanda, e foi agora, né, esse mês, e se eu não me engano, foi dentro desse mês ainda, de novembro, que ali na Floriano Peixoto também teve um acidente que o carro chegou a capotar. Então, são acidentes assim, violentos, né? Em um espaço curto de tempo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? As pessoas que saem à noite para dirigir, para buscar alguém no trabalho, né? Para levar alguém na rodoviária, tem muito cuidado na hora de ir, na hora de voltar, não ter pressa, vamos com cuidado, né? Nós temos o tempo a nosso favor, então vamos ficar atentos, porque que bom que nesses 2 acidentes não teve vítimas fatais, né? Mas pela violência dos 2 acidentes poderia ter acontecido. Então vamos tomar cuidado, e realmente está muito estranho essa questão. A gente via muito acidente nas BRs, Estrada, né? na BR. E lembrando aqui, no bairro Diniz, dentro desse mês também teve um capotamento lá. Então, assim, está muito estranho a situação. Então, foram vários acidentes dentro da cidade, ônibus também colidindo, ônibus passando, quebrando retrovisor de veículo, quer dizer, transporte público, ali com outros passageiros, bastante gente dentro, acidente de esbarrando, graças a Deus são acidentes, colisões mais leves, colisões que não levam a machucados, a feridos à vítima, mas muita colisão em Barbacena. E falando ainda dessa questão de trânsito e acidentes em Barbacena, a Rua Bahia está muito, mas muito perigosa.
a prefeitura, as autoridades competentes têm que tomar algum tipo de atitude ali, que está muito perigoso. Eu fiquei ali, Carlos, durante um período de uma meia hora ali próximo à ponte, ali onde está caído, observando essa situação. E toda hora tem um veículo fazendo coturno e outra vindo onde antes era a contramão ali, e os dois quase colidindo, e isso repetidas vezes. Qualquer pessoa que fica ali vê essa situação, se for no horário de pico, então está muito complicado, muito perigoso a situação da Rua Bahia ali em Barbacena, professor. Pois é, mano, eu me lembro que logo que aconteceu o incidente lá onde a ponte ficou danificada, né? Foi no início de janeiro de 2021. E eu ali era um caminho meu, né, eu parei num posto ali para abastecer, onde um dos frentistas falava que, segundo a prefeitura, em torno de 90 dias já estaria resolvido o problema. Então, pois é, como ali o meu caminho é um transtorno imenso, porque a gente realmente tem que descer de um lado da via, sendo de mão dupla, e a via é até estreita. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que estão atravessando, né, de uma via para outra, nas pontes ali que tem no córrego, uma um pouco para baixo do posto de gasolina e uma outra lá embaixo no final, perto da pedreira. E alguma dessas pessoas que estão ali atravessando ou não são da cidade, ou vão pouco ali pelaquela região, e acaba esquecendo e entra de uma vez só e às vezes tem um carro descendo. Então, acidentes ali estão acontecendo direto também, né? Incidentes, porque que bom que até então não teve nenhuma vítima, né? Foi só danos materiais nos veículos, mas as pessoas ficam com esse prejuízo. E a ponte, que era para ficar pronta em 90 dias, segundo a prefeitura, já vai fazer um ano e ela continua do mesmo jeito. Então, ou sinaliza melhor ali, né? Ou conserta a ponte, que eu acho que agora não é viável por causa das chuvas, né? Então, nós teremos que esperar pelo menos até março ou abril, né, quando parar o período de chuvas, para poder estar arrumando. Só que, até lá, esse constrangimento para a população vai continuar, porque não parece que vão sinalizar ali ou vão tirar o estacionamento de um lado para que a via fique mais larga um pouco. Vamos ver o que vai acontecer e torcer, né, para que ou pare os incidentes ou que não tenha nenhuma vítima ali, porque ainda corre o risco de uma pessoa ser atropelada ali, porque ainda tem as pessoas, os carros, né, andando na contramão e as pessoas atravessando também sem nenhum tipo de sinalização, sem uma faixa de pedestre, sem nada. Ali não tem nada. Ali está uma terra de ninguém, né? Manda quem pode mais. Perfeito, Carlos. Brasil! Bom, Carlos, essa bandeira aí significa que nós vamos para o quadro principal do nosso programa, cargo-chefe do nosso programa, quadro que todo mundo para assistir, nosso quadro de política. Roda a vinheta. Bem, com a proximidade das eleições de 2022, aqui no programa Informação e Cidadania, programa que é bem voltado para a política, e o primeiro programa da região que fala explícito de política, contratos, licitações, e tem um quadro exclusivo da política regional e municipal. Então, agora também na Rádio Tropical 94.7, o primeiro programa de rádio que eu me lembre que é especificamente voltado para notícias políticas, para a área política. E com as proximidades das eleições, nós sempre falamos aqui da política nacional e os presidenciáveis. Até o momento, com pré-candidatura lançada, nós temos Ciro Gomes pelo PDT,
Felipe Dávila pelo Novo, Cabo Daciolo pelo União Brasil. Temos as prévias, já não é candidatura lançada, é prévias para ver quem vai ser o pré-candidato do PSDB entre João Dória e Eduardo Leite. E Bolsonaro também ainda não definiu o partido. Durante as semanas aí foi veiculado que ele se filiaria ao PL, Partido Liberal, no dia 22, mas já entre ontem e hoje notícias que a filiação está suspensa. Como eu digo, bastidores da política não é para amador, bastidores da política é muita coisa em jogo nos bastidores políticos, e eu conheço bem. Então, os bastidores da política, tudo só se define no último minuto. É igual um jogo de basquete, é como no popular, enquanto tem bambu, tem flecha, professor Carlos. Com certeza. E realmente, né, essa ida do Bolsonaro para o presidente Bolsonaro, né, para o PL, né, foi até um movimento negativo, né, dos eleitores dele, até mesmo por causa do presidente do PL, né, o presidente nacional do PL. Então, ele recuou um pouco, né, não falou, acho que não descartou 100%, mas está aberto agora a outras opções que possam surgir, né, mas realmente as pessoas que votaram nele, né, Wanda, votaram com uma visão, e até nós falamos aqui que não devia levar em consideração o presidente lá do PL, porque político ruim tem em todos os partidos, e tem daqueles bem ruins mesmo. Então, qualquer partido que ele for hoje, né, como ele não conseguiu criar o partido dele, ele vai estar sujeito a ter um companheiro, né, envolvido em mensalão, petrolão, que era uma prática comum até nos governos, né, que se encerraram no final de 2018. Mas vamos aguardar aí que, com certeza, coisa boa vai vir. E eu acredito que no PSDB, quem vai ficar com a vaga vai ser o Eduardo Leite. Está bem acirrada a disputa no PSDB. Também tivemos a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao partido Podemos. Ele não lançou candidatura, não disse que é pré-candidato à presidência. Por isso, nós só temos 3 pré-candidatos já que lançaram suas candidaturas. Temos um comentário aí, Carlos. Luiz Alberto Ribeiro. Boa noite, Luiz Alberto. Obrigado por participar aqui conosco no nosso programa. Apenas uma pergunta: o que será resolvido da ponte da Rua Bahia? Absurda a Prefeitura Municipal de Barbacena não fazer nada e deixar o trânsito naquele local uma bagunça. Virará promessa de campanha nas próximas eleições? Não tem informação oficial, Luiz Alberto, de data ou previsão para arrumar a ponte. Nós estamos usando o programa aqui, que é de informação e cidadania, um programa que dá a voz ao cidadão, aqui na internet, também na Rádio Tropical FM 94.7, todas as quartas-feiras, de 17h30 às 19 horas, cobrando, porque realmente é um absurdo. Está muito perigoso para o motociclista, para o motorista, para o pedestre, não está perigoso para todo mundo ali. Já houve acidentes, ficando ali por alguns minutos, fiquei ali por meia hora para ver, quase vários acidentes acontecem ali naquele local a todo momento. Então, realmente é um absurdo, e promessa de campanha não pode virar que ainda falta 3 anos para a eleição municipal. E Barbacena não aguenta aquela ponte ali mais 3 anos. Do jeito que está. Wanda, a pergunta do Luiz Alberto, acho que é a pergunta de todo mundo que mora ali na região da Rua Bahia, né? A questão de virar promessa política, eu não duvido não, Wanda. Em que sentido? Porque, igual a gente falou aqui, que terá que esperar pelo menos até março ou abril para começar, né, algum tipo de obra ali, né? Então, com certeza, eles vão esperar o máximo que puder para começar a fazer alguma licitação, né, viabilizar a obra, e nisso vão começar a aparecer os candidatos, né, mano?
candidato de Santos Dumont a deputado federal, candidato não sei mais aonde a deputado estadual, para poder cortar a fita, né, na eleição do ano que vem. Então, eu acredito que pode sim virar um objeto ali de promessa política. Eu espero que não, que se resolva antes, né? Mas se eu queimar a minha língua aqui, eu vou estar satisfeito porque a população vai estar sendo beneficiada. Mas Barbacena não pode esperar e nem pode virar promessa de campanha, porque o que o deputado poderia prometer seria uma emenda parlamentar. Mas vamos supor que ele não está em mandato. Então, ele assumiria em 23 e essas emendas só seriam para 24, no ano eleitoral. Então, de toda forma, aí, 3 anos. Então, não dá para virar promessa de campanha e Barbacena não pode esperar. E nós vamos cobrar aqui, nós vamos cobrar no nosso programa de rádio para que a situação se resolva. Desse jeito não pode ficar. Mais uma mensagem aí, Vander Márcio, boa noite. Muito obrigado pela participação aqui, meu amigo. É um prazer ter você conosco acompanhando o nosso programa. Mais um comentário aqui do nosso amigo Cristiano. Meu segurança. Nosso amigo Cristiano, uma excelente noite, Cristiano. Muito obrigado por estar nos acompanhando e participando conosco aqui. Cristiano mandou a mensagem: Deus abençoe vocês, meus amigos. Vocês são políticos natos, vocês são uma referência política em nossa cidade. Meus parabéns. Obrigado, Cristiano, mas hoje nós só somos cidadãos igual todos aqui, cobrando melhorias para a nossa cidade, para a nossa região e dando voz à população, meu amigo. É isso que a população precisa. A população precisa de uma tribuna. A população precisa ter voz, Carlos. Com certeza, Wanda. E o objetivo nosso, eu vou pedir para você repetir uma fala sua aí, porque a maioria das pessoas não sabe, né? Como eu falei que vai virar uma promessa política, porque as pessoas não sabem do que você falou. Eu acho que seria importante você repetir a questão das emendas, né? Porque a população não sabe, se o deputado chegar lá e oferecer que vai resolver se votar nele, a população não sabe que realmente ele não pode fazer isso naquele momento, né? Então, ele vai poder fazer só em 2024, né? Então, assim, seria bom repetir para todo mundo ficar ciente que se aparecer alguém lá prometendo isso, para já descartar. Isso, o que acontece? Os deputados, há um período anual onde eles fazem a indicação das emendas. E essa indicação, ela necessita de toda uma documentação, uma aprovação. Então, isso demora. A indicação, eles apresentam a documentação hábil e, depois de tudo aprovado, vai para o pagamento, vai para a liberação do dinheiro. Então, o deputado que disputar as eleições em 2022 e assumir o mandato em 2023, ele vai fazer o trabalho, vai fazer toda essa indicação e essa liberação vai ser para 24. Então, de todo jeito, vai ser só no ano eleitoral municipal mesmo. Então, não há promessa milagrosa de que virá verba para arrumar essa ponte. Agora, a verba municipal, sim, isso daí o município não tenha dúvida que a prefeitura não arruma. Infelizmente, é uma incógnita. A gente não sabe por quê. Porque dinheiro tem. Ah, se tem, e muito. Muito. Vamos lá, Carlos. Passando para o nosso quadro aqui, política municipal. Bem, Carlos, na política municipal hoje, nós vamos começar repercutindo fala dos vereadores de Barbacena. E a sessão da Câmara de Barbacena, como todos vocês sabem, ela é transmitida ao vivo. Então, um ato que nós ajudamos a fazer aqui no programa é dar publicidade aos atos públicos. Os atos públicos, eles têm que seguir alguns princípios: transparência, publicidade, legalidade, e nós estamos prestando um serviço aqui de dar bastante publicidade nos contratos. Não adianta os políticos virem reclamarem, que é um direito da população estar nos portais transparência, e se não está, é obrigado a estar, e não toda a população precisa ficar sabendo do que acontece.
E na Câmara de Vereadores, Carlos, teve uma fala polêmica de um vereador. Vereador, aqui nós destacamos falas, quando tem que elogiar, nós elogiamos, quando tem que criticar, nós criticamos. Inclusive, esse vereador, Zé Bonifácio Andrade, ele já foi criticado aqui uma vez por não saber, quem procurar os outros programas aí sobre o projeto Cidade Inteligente. Já foi elogiado também por estar sendo o único vereador nos vários mandatos aí que a gente acompanha, de estar falando de contrato, que até então nenhum vereador falava de contrato na tribuna, então ele foi elogiado e agora recebe uma crítica novamente. Por quê? Existe um pedágio em Correia de Almeida, meu querido telespectador, meus queridos amigos, professor Carlos Custódio, que vem essa história desde 2012, quando começou as audiências públicas para a construção desse pedágio. Em 2013, o pedágio foi colocado e nós temos que culpar, sim, os políticos da época, prefeito, deputado, porque nessa mesma época da instalação desse pedágio, em Nova Lima, o pedágio ia dividir a cidade de um condomínio, de uma parte da população da cidade, e esse pedágio foi retirado de lá, não deixaram esse pedágio ser instalado naquele local. E aqui em Barbacena não tivemos ninguém que brigasse para realmente resolver o problema. E desde então, várias pessoas tentaram resolver esse problema, vereadores, deputados, eu mesmo, fazendo minha parte cidadão, como sempre fiz, viajei com o CONCEP de Correia de Almeida, Juliano, Luiz Fernando, até o presidente lá da Câmara Federal, da Comissão de Viação e Transportes, também cheguei a fazer uma viagem no mesmo gabinete do deputado Jaime Martins, com o atual prefeito aqui de Barbacena. Então, foi muita gente que tentou ajudar nessa questão. E desde que o presidente da Comissão de Viação e Transportes falou conosco, falou com o Juliano, que é advogado, que desde 2003 está com essa causa na mão do pedágio, viajou, foi nas audiências que teve em São João del Rei, foi falado, esse pedágio só sai quando houver relicitação. A única chance de tirar esse pedágio de Correia de Almeida é na relicitação. Então, o Juliano, que é advogado, o Luiz Fernando, o atual prefeito, estava todo mundo sabendo disso, que só sai na relicitação. Então, nesse momento, já tem vídeos nas minhas redes sociais, todo mundo falou, não adianta ficar aqui agora, é quando houver relicitação, vai tirar. E vai haver relicitação agora. Então, agora sim é a hora de mostrar força. Mas o vereador subiu na tribuna e disse que o grupo político desse é o único que realmente lutou por essa causa, que fez um compromisso na campanha por essa causa do pedágio. E quando ele fala isso, ele desmerece os colegas vereadores dele, que também participaram da eleição, se não tivesse participado, não estariam lá vereadores, desmerece o prefeito, que também desmerece a todos aqueles que lutaram. Vamos aqui no programa passar a fala do vereador, as reuniões são públicas, estão disponíveis aí como material público para todo mundo ver. Vamos ouvir a fala do vereador, professor. Esse é um compromisso desde o ano passado, senhor presidente, porque vale lembrar, e a população, o público que está com a memória em dia vai se lembrar, no ano passado, no período eleitoral, tivemos 9 candidatos a prefeito, né, e inúmeras chapas de vereadores. E a única chapa, o único partido que assumiu o compromisso, que fez uma proposta, né, e enfrentou o problema, foi o nosso partido, o PTC. Então, nós já carregamos esse compromisso desde o ano passado, então, com toda a legitimidade, com a renovação desse compromisso, a gente tem batalhado, desde o início do ano, quando a gente assumiu aqui, né, a cadeira na Câmara, para que isso se viabilize, né? A gente não está chegando agora pegando carona, né, no que está acontecendo. A gente já vem construindo isso desde o início do ano, com total legitimidade. É um compromisso que a gente está honrando aqui, que o nosso partido assumiu ainda na campanha eleitoral do ano passado. Então, a gente vem aqui dar essa ciência, todos aqui já estão acompanhando, mas o público de casa também, que nem sempre acompanha as nossas atividades, que a gente tem atuado, trabalhado junto com o deputado Lafete Andrada, para que no ano que vem esse pedágio possa finalmente, de uma vez por todas, ser modificado, removido para outra localidade, né, depois dos limites do município, para que isso seja solucionado aí de uma vez por todas, trazendo, né, o mais bem-estar e mais, né, tranquilidade para os moradores de toda essa região.
Então fica esse registro, senhor presidente. Então, professor Carlos, vamos voltar à fala do vereador. Disse que o único grupo político dos 9 candidatos, a única chapa que tem esse compromisso é o dele. Lembrando que essa chapa tinha como candidato a prefeito Martim Andrada, que já foi prefeito, ele citou também o deputado Lafayette Andrada, e era deputado na época da instalação do pedágio aqui, e tinha o poder para não deixar esse pedágio vir, e tá aí, o pessoal está pagando pelo passado. O pessoal de Barbacena que precisa ir a Correia de Almeida, o pessoal de Correia de Almeida que precisa ir a Barbacena, está aí há quase 10 anos pagando pelos erros do passado. Então tem que lembrar do passado sim e dos erros pagando. E falar que era o único que tinha um compromisso, aí depois, em fala controversa, subiu na tribuna novamente para falar do trabalho dos outros. Aí ele falou, não, é um trabalho em união, tem mais gente trabalhando, mas não se retratou dessa fala. Poderia ter se retratado, virado e falado, olha, eu me equivoquei, eu coloquei mal aqui falando que nós somos os únicos que estamos trabalhando para a retirada, tem várias pessoas que estão trabalhando também, que já trabalharam, entendeu? Então ele não disse isso, não disse que se equivocou, simplesmente ele se contradisse, dizendo que tem muitas pessoas que têm que unir esforços. Evidente que tem que unir esforços, todo mundo tem que lutar, todo cidadão barbacenense, seja prefeito, seja vereador, seja político ou não, tem que lutar para tirar um pedágio, porque um pedágio não pode dividir uma cidade, que é o que acontece hoje, tirar um pedágio que divide Barbacena de um de seus distritos, professor Carlos Custódio. Pois é, mano, ele quis fazer bonito e ficou horroroso, né? Por quê? Primeiro que ele falou que, você já disse, o partido dele, né, o núcleo do partido dele é que estava lutando realmente, que se propôs a lutar pela retirada do pedágio, né? Mas nós temos que lembrar que a obra, né, do início do pedágio passou pelo pai, pela prima e pelo tio, né, até a inauguração. Especificamente foi colocado o pedágio no mandato do tio, Toninho Andrada. Pois é, acho que começou no mandato do pai, construiu no mandato da prima e entregou no mandato do tio, né? E realmente eles não fizeram nada. Primeiro, porque nós temos que parar de eleger pessoas para governar Barbacena que não são de Barbacena, que vêm aqui, se candidatam, ganham e vão morar em Belo Horizonte. Então, para eles, pouco faz diferença. Então, é por culpa desses do passado que, na presença, hoje, todo mundo paga o pedágio. Se eles tivessem trabalhado lá no passado, como foi em Nova Lima, para ajeitar, ou põe um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, vai ajeitando com a concessionária até ficar bom para o município, as pessoas não estariam pagando pedágio hoje. Então, falar, né, que o núcleo dele que vai resolver, não resolveu no passado, com pai, primo, tio como prefeito, avô como deputado e o outro tio como deputado, né? E dentre outras forças que eles têm, não resolveu. Não vai ser agora que vai resolver por vontade dele. Vai se resolver porque tem a relicitação. Então, se realmente o Carlos Du, como prefeito, quer atuar no intuito de tirar esse pedágio daqui, vai conseguir. Se não trabalhar bem, vai continuar pagando. E isso não é um desejo nosso, não, Vânia. Igual ele também falou que era um desejo. O Carlos Du sabe todos os caminhos. Eu mesmo fiz uma viagem com ele para tratar desse assunto. Então, eu creio que no que depender dele, ele vai atuar forte. Não é possível que ele não atue, até porque ele também correu atrás para retirar esse pedágio. Se for para criticar aqui, a gente critica. Se for para elogiar, a gente elogia. Mas o que a gente sempre pauta aqui nesse programa é pela verdade. E eu vi o Carlos Du indo atrás para retirar esse pedágio também. Tanto vi quanto o acompanhei em uma viagem. Então, assim, são muitas pessoas que já correram atrás desse pedágio, Carlos. E o que a gente não pode deixar aqui nesse programa passar, graças a Deus, hoje a gente está dando voz à população, é mentira. É falar, só meu grupo que fez isso, ou colocar outdoor na cidade com 7 milhões de todo tamanho,
tentando ludibriar a população, tentando enganar para a população achar que 7 milhões foi aquele deputado que mandou, quando é um acordo de todos os deputados do estado de Minas Gerais e do governo de Minas. Então, o que a gente não pode aqui é deixar que o cidadão, que a população seja enganada. Isso, a partir do momento que começou o programa Informação e Cidadania, nas redes sociais e na Rádio Tropical, pode ter certeza que a população vai ficar bem informada. Com certeza, mano. E realmente ele não pode atribuir a nós, né, a vontade de não querer tirar aquele pedágio lá, porque é mentira. Vontade eu tive lá em 2012, 14, 13, né, que foi inaugurado, que aquilo ali não existisse. Mas não adiantou a minha vontade. Então eu espero que quem está no governo agora, né, faça o melhor possível. Né? Outro dia o Thiago Martins, o vereador Thiago Martins, falou lá na Câmara, né, que realmente deveria dar um abraço, um beijo em quem realmente conseguir tirar essa praça de pedágio daqui, mas que não adiantaria ficar lá agora levando um monte de nomes de deputado, disso e daquilo, né, nas vésperas aí de ano eleitoral. Então vamos resolver o problema primeiro. Depois que resolver, eu trago o candidato aqui e as pessoas vão fazer a seleção que elas acharem mais justas, né? Carlos, ainda tem mais 2 falas do vereador Thiago Martins, do vereador professor Felipe, para a gente repercutir, mas eu vou dar uma rodada nos comentários aqui, dos nossos telespectadores que nos ajudam a fazer esse programa com as mensagens dele. Muito obrigado, Gustavo Souza, pela participação e pela pergunta e por estar aqui conosco. Gostaria de saber qual partido brasileiro que não troca candidatura por cargos de ministro. Tem algum? Entendo que a grande perseguição contra Bolsonaro seja isso. Não há nos ministérios políticos de partido algum. Gustavo, eu nem coloco como partido, as trocas seja por partido, porque é o político que está no mandato. Vamos citar um prefeito. O prefeito que negocia, nem o partido acaba que não manda em nada na municipal. Hoje o presidente também sem partido, então é ele que decide tudo. Então, ele que coloca o ministro que ele acha que vai ser melhor, que mais vai contribuir com o governo dele, que é algo normal na política. Então, até hoje, o presidente Jair Bolsonaro, com uma análise técnica, uma análise como cientista político, nunca fez nada que não fosse o que ele achasse que seria melhor para o governo dele, para o governo brasileiro, que o governo dele é o atual governo. Wanda, e realmente essa troca aí, né, que nós estávamos acostumados a ver, né, uma nomeação de uma pessoa totalmente sem condições para exercer aquele cargo, né, realmente era através de negociatas que existia. E que a gente vê agora que as nomeações são mais técnicas, né? E, com o passar dos anos, eu espero que o nosso país se torne um país que realmente contrate ministros, né? Secretários, tudo por questão técnica e não por questão de indicação política, que é o que a gente vê que acontece normalmente. Realmente, igual você falou no caso do presidente Bolsonaro, ele não tem partido, então ele não deve cargo a ninguém. Ele nomeia de acordo com o que ele acha mais viável, né? Mais prudente e que o melhor para aquele cargo, para desenvolver aquele trabalho. Mensagem do Vander Márcio: parabéns pelo trabalho, mesmo não estando dentro da política com cargos, exercem um ótimo trabalho para a população. Muito obrigado, Vander Márcio, Vandim, muito obrigado aí por estar nos acompanhando. Mais uma mensagem do Gustavo Souza: mas no condomínio Alphaville mora promotor, juiz, etc. Lógico que lá não teria. Mas, Gustavo, quando eu estava tentando ajudar nessa situação do pedágio aqui, que eu estou na política há alguns anos também, não foi nenhum promotor ou juiz, etc., que tirou esse condomínio de lá. Para dar crédito a quem tem que dar crédito, foi o deputado Fred Costa, na época deputado estadual, que organizou toda a documentação, organizou todo o movimento e tentou fazer essa parte. Inclusive, eu que apresentei o deputado Fred Costa aqui em Barbacena também para
lutar por essa situação do pedágio. Posteriormente, ele ajudou a manter o Correio lá de Correia de Almeida também. Na época, eu estava no partido dele, que é o Patriota hoje. Então, foi um deputado estadual que conseguiu essa mudança lá no condomínio. Se você pesquisar aí, você vai ver toda a trajetória aí, vai ver que foi toda a documentação e luta desse deputado. Como eu disse, hoje eu tenho algumas controvérsias com o deputado Fred Costa, algumas coisas que eu não concordo, mas a gente tem que dar crédito a quem é de direito. Foi ele que ajudou, juntamente com a população. Ninguém consegue nada sozinho. A população, se não se mobilizar, se não mostrar força, não há ninguém que consiga. Então, junto da população foi o deputado Fred Costa. O Wellington Júnior chegou aí para nos acompanhar. Muito obrigado, Wellington Júnior, pela participação. Boa noite, Wellington. Boa noite, Wellington. Vander Márcio. Jonathan Serbi. Jonathan, muito obrigado pela participação. Foi o Dorgal Pilandra que colocou os outdoor como se fosse um recurso adquirido pela situação dele. Está aí o comentário do Jonathan, que eu li na íntegra aqui. O comentário está aí, nós temos que ler na íntegra, né? Então está aí o comentário dele, realmente foi o Dorgal que colocou esses outdoor. Jonathan, nós temos que repercutir duas falas aqui, eu acho que é do seu interesse essas falas. Primeiramente, não vou falar de um primeiramente, não, é dos dois, porque é o mesmo conteúdo. Felipe, vereador professor Felipe e Tiago Martins. O que acontece? O professor Felipe é recorrente que ele ofende os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, ofende a direita, e eu queria citar aqui algumas falas, Carlos. O professor Felipe disse que não pode continuar com esse discurso de ódio, mas toda hora ele faz um discurso de ódio contra os apoiadores do Jair Bolsonaro. E eu vou dar números aqui, ô professor Carlos, porque quem são os apoiadores do Bolsonaro é quem votou no Bolsonaro. Os números concretos que a gente tem aqui são os números da urna. Então, são mais de 57 milhões de brasileiros. Então, professor Felipe, não continue com esse discurso de ódio. Toda vez que você sobe na tribuna, você faz um discurso de ódio contra todas as pessoas que votaram no presidente. Não faz bem para a sociedade, professor Felipe. Combater todo tipo de preconceito é o que a gente tem que fazer. Que essas falas de ódio não ocorram novamente, professor Felipe. E das últimas 4 frases que eu falei, são todas dele. Ele diz na tribuna que tem que parar com o discurso de ódio, quando ele é um vereador, em vez de tratar dos assuntos de Barbacena, de fiscalizar o que Barbacena precisa, ele sobe para fazer discurso de ódio contra os eleitores de Bolsonaro. E o Tiago Martins, mesma coisa, Carlos. Me relembra aqui a fala do Tiago Martins, que armas e esse negócio de ódio é coisa de apoiador do Bolsonaro? Como que foi? Os eleitores do Bolsonaro são essas pessoas que têm uma fixação por arma, né? Por agressão, por matar. Ele falou que as pessoas que votaram no Bolsonaro matam, né? Tem essa fixação. Eu acho que realmente eles deveriam parar de gastar o tempo deles, né, em criticar quem votou no presidente Bolsonaro. É uma opção de cada um vota em quem quiser, né? Quem quiser votar no Bolsonaro em 2022 de novo, vota. Quem quiser votar no candidato do PT, vota. Né? O que não pode é você falar em paz, né, harmonia, não ter preconceito, e você falar que o outro está fazendo coisa errada só porque ele votou numa pessoa. Às vezes, quantas pessoas, né, mano, foi liberada a questão da posse de arma, né? Mas quantas que podem comprar? Muitas não podem ou até não querem. E eu não quero ter uma arma para mim, eu não quero aí. Pronto. Mas não quer dizer que eu fui eleitor do Bolsonaro, que eu tenho uma arma e que eu quero matar alguém. Então, eles têm que parar com esse discurso de perda de tempo, né? E pegar as situações da cidade, que não são poucas, né? E verificar o que está acontecendo, né? Quantos contratos nós trouxemos aqui, que eu nem sei se eles sabem que existe. Então, vai verificar esses contratos, por que foi feito,
se chegou, se não chegou, se está sendo bem aplicado. Esquece os eleitores de Bolsonaro, para de falar mal de eleitores de A ou de B. Né? Daqui a um dia, eles começam a falar que os eleitores do Carlos Du não valem nada também, que os eleitores do Wando não valem nada, que os eleitores do Martim Andrade não valem nada. Então, eles têm que parar com essa mania, né, idiota deles de fazer essas coisas. Então, vereador professor Felipe, esse seu discurso de ódio, ele não faz bem para a sociedade. Pare com esse discurso de ódio. Há uma manifestação já marcada para, assim que puder, voltar o público na Câmara Municipal e ir lá fazer uma manifestação contra o senhor que chamou os eleitores do Bolsonaro de aloprados. Chamou principalmente os eleitores daqui de Barbacena, que estavam naquela manifestação de aloprados. Mas enquanto os eleitores estavam lá com bandeira do Brasil, o senhor estava numa manifestação com órgãos genitais infláveis. Então, pare com esse discurso de ódio, professor Felipe. Pare de destilar ódio contra os 57 milhões de brasileiros que votaram no presidente Jair Bolsonaro. Respeite a democracia. Isso não faz bem para a sociedade, o seu discurso de ódio. Pare com isso enquanto ainda há tempo. Pois é, não é democracia, né, Wando? Eu achar que o que eu acho que é certo tem que ser bom para todo mundo. Então, o mundinho deles é esse. Eles acham que somente eles têm a visão correta do mundo, do que tem que ser, de como tem que ser, para onde tem que ir, né? E ficam ofendendo as pessoas e pregando que está fazendo o bem, né? Está fazendo bem para quem? Nem para vocês mesmos. Nem para vocês mesmos vocês não estão fazendo bem. Eu acabei de falar aqui de uma sessão antes, o Thiago Martins defendeu que se tire o pedágio de lá e depois ver como que vai ficar isso aí, quem vai ser o pai da criança. Na outra sessão, ele já vem e estraga tudo, né? Então, a gente vai falar bem e vai falar mal. É só você fazer o trabalho direitinho, nós vamos falar bem de vocês aqui. Mas, e o mais engraçado é que quando os colegas dele sobem na tribuna para amaldiçoar as pessoas, para xingar, para perseguir, eles não falam do discurso de ódio. Né? Vamos parar com isso, vamos ajudar a Barbacena. Daqui a pouco nós temos 2 contratos aqui para mostrar. Eu queria ver os 15 vereadores, mas principalmente esses, que ao invés de eles lá para o Barbacena, fica aí destilando ódio. Quero ver se vocês sabem sobre esse contrato, onde que está a merenda das crianças. Daqui a pouquinho, nós vamos falar desses contratos aqui. Eu desafio vocês a falar do dinheiro da escola cívico-militar, onde que está, do dinheiro da merenda. É um desafio vocês falar na tribuna exatamente onde que foi aplicado esse dinheiro, porque isso sim é papel de vereador. Vamos a mais comentários aqui, Carlos. Dinheiro do Covid. Comentário do Gustavo Souza, Tiago Martins e professor Felipe são as tragédias da Câmara. Não somam nada, não acrescentam nada, só estão ali para ganhar. Esse é o comentário do Gustavo de Souza. Vamos lá. Nossa, faz complemento a um outro comentário. Isso, o Wellington Júnior são 57 milhões. O Wellington Júnior aí, eleitor do Bolsonaro, se sentindo também ofendido com a fala dos vereadores. Este era revoltadinho porque a manifestação que ele organizou coube debaixo de um dos arcos do pontilhão. Esse aí é o comentário do Jonathan Arcerbi. O Wellington Júnior. Hoje, Wanda, eu vivo uma situação complicada. Eu não tenho os representantes da minha cidade, pois meus votos não foram suficientes. Somos obrigados a ver essa turma que nós não votamos estarem no poder. É complicado. A partir do momento que os candidatos que nós votamos não ganham, passam a ser o representante de toda a população, aquele em que a maioria confiou todos os votos. Então, resta a nós, Wellington, cobrar. Porque, querendo ou não querendo, quem está no poder é o nosso representante constituído, é o nosso representante eleito. Assim como Jair Bolsonaro é o presidente de todos, seja de direita ou da esquerda, ele é o presidente do Brasil, o governador de Minas é o governador de todos os mineiros, o prefeito de Barbacena é o prefeito de todos os barbacenenses. Então,
resta a nós cobrar, dar voz. E eles têm que aprender, né, Wanda, que eles estão lá, realmente não foram eleitos para representar todos. Eles não têm que representar um grupo específico, né, e deixar o outro de lado e falar mal daquele grupo. Então, eles têm que representar a todos. Eles têm que estudar um pouco mais e saber que ganhou, ganhei. Vou representar todo mundo, quem votou e quem não votou em mim. Tem que tratar bem todo mundo. Eu tenho que fazer o melhor de mim e entregar o melhor serviço para a população, né? A melhor prestação de serviço que tem, eles têm que fazer isso, né? Cabe a eles saber separar as coisas. Campanha eleitoral é só o ano que vem, eles não têm que estar fazendo campanha eleitoral na tribuna, ninguém recebe lá salário para fazer campanha na tribuna da Câmara, né? Se eles quiserem fazer nas redes sociais deles, na casa deles, né? Pode ficar à vontade. Mais um comentário aí, cara, se você quiser ir lendo aí em cima do seu comentário. Fala, Custódio, Ivandro Robson. Na verdade, os vereadores alvacenenses vivem para fazer politicagem e função legislativa que é bom nada. Esse é o comentário do Sérgio Wallace. Boa noite pela participação. Obrigado por estar conosco aqui no nosso programa. É o Sandro. Isso, sou o Sandro. Pode continuar, Custódio, em cima do seu comentário. Sandro. Isso é democracia, né? Realmente, democracia é isso. Cabe a nós respeitar e cobrar, sim. Cobrar todos eles, mas isso tem que ser de uma forma praticamente unânime, né? O que a gente está fazendo aqui é só fazer um despertar, né, para que a população toda comece a cobrar. Assista às sessões da Câmara, quando puder e tiver, né, podendo ter sessões presenciais, vai na sessão, cobre, pergunte, e aí? E por que essa coisa não foi resolvida hoje? Por que ficou só para a semana que vem? Por que você pediu vista no projeto? O que estava de ruim no projeto para poder melhorar? Ah, nós vamos melhorar ou vai só fazer enrolar porque não agrada A ou B, né? O prefeito pediu para assinar, vamos ver o que vai fazer. Então, a gente aqui está tentando, né, despertar essa vontade nas pessoas de assistir, cobrar, perguntar, questionar. Quando a gente questiona alguma coisa, a gente levanta uma possibilidade de troca de conversa, de ideias, né, que pode ser bom para todo mundo. E é porque é mesmo. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. E é porque é mesmo. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. E é porque é mesmo. E é desse jeito, é mesmo. Vamos passar para o nosso próximo tópico dentro da polícia municipal, dentro da política municipal. O primeiro tópico do quadro da política municipal no programa foi repercussão das falas dos vereadores da semana. E agora vamos passar para os contratos e licitações. Meu amigo professor Carlos Custódio, caros telespectadores que nos acompanham, meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos repercutir 2 contratos de compras de alimentos. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Constitui objeto do presente contrato aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender a demanda da merenda escolar dos alunos da rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições e especificações quantitativas e qualitativas contidas no edital. Primeiro contrato no valor de R$ 246.603,43. O segundo contrato, contratada popular cesta básicas, o primeiro foi E. Martins Atacadista, constitui o presente contrato, aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender a demanda da merenda escolar dos alunos da rede municipal, da rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, SEDEC, conforme condições e especificações quantitativas e qualitativas contidas no edital no valor de R$ 703.234,56. Então, professor Carlos, os 2 contratos somados
dão quase R$1 milhão. Passo para você, que tem uma empresa de contabilidade, além de professor de administração. Também, Carlos, me fala do seu MBA também. O meu MBA é em controladoria, gestão financeira e controladoria, mano. MBA em gestão financeira e controladoria, bastante propriedade para falar. Destrincha os contratos para nós, professor Carlos Custódio. Controladoria é realmente controlar e verificar se está sendo executado da forma correta, né? Então, assim, mais 2 contratos, né, Wanda? Mais aí R$1 milhão, vamos arredondar, né? As pessoas, eu espero que eles não fiquem com raiva da gente por causa de algumas centenas de reais aí, né? Mas vamos arredondar para R$1 milhão. Né? Eu acredito que a data da assinatura é 31 de maio de 2021. De lá para cá, não tivemos aulas, né, na rede municipal. Teve, assim, de um formato menor, né? Eram 2 horas de aula, né? Então, a gente não sabe se tinha merenda para esses alunos durante essas 2 horas. Eu não lembro também de ter ouvido falar que foram distribuídas cestas básicas, né, para os alunos. Pelo que eu me lembro, foi uma só, acho que no ano passado, ou bem no início desse ano. Então, o que a gente precisa preocupar com esse contrato é o seguinte, né? Tudo bem, precisava comprar os alimentos para a Secretaria de Educação, né? Vamos levar em conta que eles estavam com esperança que as aulas voltassem, mas como não voltou, como está acondicionado esses produtos, né? Está falando aqui que são produtos não perecíveis, mas dependendo de onde ele estiver armazenado, ele pode se deteriorar, né? Com bichos, barata, ratos, né? Eles estão acondicionados num lugar bacana para que eles possam, às vezes no início do ano, quando voltar às aulas, ser utilizado, né? Eles não vão vencer até essa data de início, né? A gente quer saber isso, né? Os vereadores, talvez, quando eles estão dispostos a trabalhar para mostrar à população, talvez eles possam mostrar na sessão de amanhã ou na de quinta-feira, né, as respostas sobre esses questionamentos aqui que nós temos. E outra coisa, mais uma vez, eu observei aqui nos contratos que um contrato foi um determinado tipo de alimento e o outro foi um complemento de coisas que não tinha no primeiro, né, esse de 700 mil. Mas, mais uma vez, uma empresa que entrega um produto com um capital social menor do que o valor do contrato. Essa primeira empresa, ela possui um valor de capital de R$25 mil, mais ou menos 10% do que ela teria que entregar. E a segunda, que assinou um contrato de R$700 mil, tem um contrato social, um capital social de R$500 mil. Então, todas elas estão abaixo. Isso não quer dizer nada, não estou falando que tem alguma ilegalidade, porém, se por um motivo ou outro, né, for feito o pagamento e essa empresa não fazer a entrega, como que vai ser feita a cobrança dos produtos para essa empresa se ela tem um capital menor do que o que ela vendeu, né? Como que ela conseguiu comprar R$700 mil em produtos se ela só tem 500 mil? Alguma coisa está estranha. Não vou falar que está errado, está estranha. Então, Wanda, acho que o questionamento mais é para onde foi essa merenda, né? Aonde ela está acondicionada, se está bem guardada, se está bem preservada, porque nada é R$1 milhão, né? Nós sabemos que tem pessoas em Barbacena, no estado, no Brasil todo, passando fome, né? Se for perder, distribua esses alimentos, né?
ou para os filhos dos meninos que estudam nas escolas municipais, ou para outras pessoas qualquer nos bairros que estão passando por maior dificuldade. Perder é o que não pode, né, Wanda? Jogar fora alimento numa situação que estamos vivendo hoje é muito complicado. Perfeito, professor Carlos Custódio. Então, para o telespectador que nos assistem, estamos nesse momento falando de 2 contratos com assinatura no dia 31/5/2021 de compras para merenda escolar feito em Barbacena. Lembrando que as aulas estavam suspensas e que, no que diz respeito às cestas básicas doadas para merenda, as escolas municipais de Barbacena só fizeram uma doação. Então, professor Carlos Custódio, cabe aos vereadores, principalmente, que são eleitos e recebem para fiscalizar em uma de suas funções, saber onde estão esses alimentos. Nós estamos falando de R$1 milhão. Por que não foi dado mais cesta básica? Lembrando que nós ficamos quase 2 anos sem aula e o Ministério Público teve até que entrar para Barbacena poder distribuir a cesta básica, enquanto várias cidades distribuíram todo mês, Barbacena só fez uma distribuição. Chegando o Natal aí, será que Barbacena não poderia distribuir mais uma vez para aquelas pessoas que têm necessidade de poder ter aí a sua cesta de Natal, aquelas pessoas que perderam seus empregos durante a pandemia, ter um alimento a mais para passar o final de ano? E onde está armazenado esses alimentos perecíveis? Qual o tempo de validade? No contrato está escrito mínimo 6 meses. 6 meses já passou, e creio que pelo prazo que ficou sem aula, e agora com a retomada, com menos aí de 30% dos alunos indo às escolas, já se passaram 6 meses, esses alimentos ainda estão bons? Quem fiscalizou? Qual o vereador que foi lá ver se os alimentos ainda estão bons para consumo, se o dinheiro foi perdido, jogado fora, se estragou? São muitas perguntas e nenhuma resposta, professor Carlos Custódio. Vando, realmente é triste, né? Porque chega a gente a cogitar, né, a possibilidade da perda desse produto, igual você falou, né, dos produtos. Tem leite, né, a gente sabe que o leite, né, não dura tanto tempo, né? E a gente fica na dúvida, esses produtos já chegou? Se chegou, né, o leite já deve ter vencido, porque não sei se foi distribuído para as crianças na escola, nas creches. Eu acho que as creches não estão nem funcionando, né? Mas, assim, a gente tem que procurar, né, já que os vereadores precisam de demanda para eles poderem trabalhar, e segue 2 demandas aí, que vai ser até fácil de achar, porque creio que aonde tiver armazenada uma carga, vai estar a outra também. Perfeito. Então, mais um contrato que nós trazemos aqui desde o início do programa, juntando todos os contratos, nós estamos falando de mais de R$18 milhões, todos os contratos que colocamos aqui, da Prefeitura Municipal de Barbacena. Fica aí mais alguns questionamentos, mais algumas situações que demos publicidade aqui para a população de Barbacena ficar ciente de tudo o que acontece. Mais alguns comentários aqui. O Wellington ainda falando dos vereadores que são eleitos para representar toda a população, né, e mais receber dinheiro público para ir na tribuna ofender a maioria, pode. Mas se estão ofendendo, não estão representando toda a população. Né? Ainda o Wellington despedindo aqui agora, dando parabéns pela live. Muito obrigado, Wellington. O Seven Wallace tem que me levar aí para falarmos do Conselho de Usuários do Serviço Público. Perfeitamente, Sandro, pode combinar com o professor Carlos Custódio, para você estar aqui conosco falando um pouco do Conselho de Usuários do Serviço Público. Jonathan deve ter evaporado, porque fornecia um kit que nem chega a ser considerado cesta básica na escola da minha filha, uma vez a cada 2 meses. Na moral, eu não dependo, mas e quem depende? E, além da questão de depender ou não, Jonathan, é direito. Se é direito para os alunos da escola municipal receber o kit, e deem o kit decente, o kit que toda a prefeitura deu, porque a verba veio para comprar esses kits merenda.
Professor, para a gente encerrar aqui o contrato e dar uma passadinha rapidinha aqui nos outros assuntos para a gente fazer o encerramento do programa, como sempre, com um vídeo de coisas boas feitas em outra cidade para provar que é possível. Basta saber e querer fazer. Ô, Wander. Pode ir lá, Carlos. Não sei se você vai passar pelos de Correia de Almeida. Sim, pode ir lá comentar, não está na tela não, que está uma página inteira de PDF, mas pode fazer o comentário? É que foi na data, deixa eu ver a data aqui. Não estou conseguindo achar a data. Mas foram comprados alguns kits. Foi janeiro. Né? Foi janeiro. Logo depois daquela tragédia que teve em Correia de Almeida, foram comprados acho que 100 kits, né, num total de R$251 mil, para poder distribuir kit de material de limpeza, né, tinha um monte de tipo, balde, pá de lixo, sabonete. Está no Diário Oficial do dia 19 de janeiro de 2021. Isso. A gente também deveria perguntar né, vamos questionar também os moradores se foi entregue para eles, né? E se não foi, que talvez os vereadores possam informar se aonde está, o que foi feito, né? Qual destinação foi dado a esses kits lá de janeiro de 2020, né? Quando aconteceu aquela tragédia, que todo mundo se mobilizou, ajudou, chegou ao ponto da prefeitura pedir que não doassem mais material, porque já tinha assim, o suficiente para poder ajudar a população. Né? Então, se a própria população de Barbacena ajudou e doou aquilo que era o suficiente para eles, o que foi feito com os kits? Né? Qual Outro questionamento que a gente não viu nenhum vereador trazer isso na tribuna, foram quase 30 mil em compra de kits de higiene, e até as informações de moradores de Correia de Almeida é que esse kit não chegou para eles lá. Então, fica aí o questionamento para saber se foi entregue ou se não foi entregue, porque, como o professor Castro só disse, a população de Barbacena doou, e parte dessa doação já foi entregue e depois os kits não foram. Falando ainda em que a Prefeitura de Barbacena pediu, Carlos, antes de encerrar o programa, tem muito assunto, mas o programa vai se estender. Nós íamos falar do pessoal do Costa reclamando da estrada e da ponte. A população continua reclamando da coleta de lixo, também continua reclamando da questão desses kits escolares que só receberam um. O pessoal do Nova Cidade continua reclamando, né, mas o pessoal do Nova Cidade aí lembra das eleições, né, a promessa de campanha, tinha político lá no boteco, na hora do boteco estava todo mundo feliz, é isso que acontece. Mas nós vamos continuar cobrando e dando voz ao cidadão para que o bairro Nova Cidade seja arrumado, porque precisa há anos. Né? Dizem que já há aí a verba, o recurso, vamos torcer para que aconteça o mais rápido possível. E quero falar um pouquinho também, Carlos, da questão que nós já discutimos há algum tempo aqui, que a prefeitura, às vezes, parece um grupo um grupo comum qualquer que fica o tempo todo pedindo, pede isso, pede aquilo, tudo que vai fazer pede, esquece que ela tem esse orçamento milionário. E depois de enforcar os comerciantes aí com o comércio fechado, principalmente o pessoal de eventos, quantas vezes fizeram reunião, procuraram o prefeito para poder, o pessoal dos bares, para abrir os bares, para abrir o sustento, o seu ganha-pão, e o prefeito não abria, fechou o comércio durante muito tempo, e agora quer que o comerciante que ele tanto enforcou pague para fazer a ornamentação de Natal do centro de Barbacena. Isso é incabível. E não é pouco não, Carlos. Chega a ser até 10 mil.
ultrapassa 10 mil, mano. Na verdade é o seguinte, a prefeitura como instituição de caridade, né, que pede doação o tempo todo, agora ela está querendo, né, eu acredito que ela está querendo que os comerciantes esqueçam de tudo que foi feito com eles desde o início da pandemia, né, os donos de bares, de eventos, né, os cantores, músicos, o comércio, de uma forma geral, foi prejudicado, lanchonete, restaurantes. Então, assim, do nada, agora, acho que surgiu na cabeça do prefeito, de sua equipe, que as pessoas vão esquecer do que foi feito com eles, né? E ele lançou um edital no dia 26 de outubro, e o objeto do edital é o seguinte: constitui objeto do presente edital de chamamento público a seleção de empresas e instituições patrocinadoras ao evento Sonho de Natal Barbacena 2021, que manifestem interesse em colaborar com a Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo, SEDEC, na realização do evento Sonho de Natal 2021. Aí são 4 grupos, né, de doação. São 4 faixas. A primeira faixa é no valor de R$600 para você doar para a prefeitura, para você ajudar. A faixa número 2 é a cota bronze, são R$3.000 para você doar. Deixa eu ver aqui a faixa 3, cota prata, são R$10.000. E a faixa 4, cota ouro, qualquer valor que você quiser doar acima de R$10.000. E assim, né, são vários... você vai ter direito a cartazes, divulgação, carro de som, né, a casa do Papai Noel, vai ter algumas divulgações lá. E assim, o que eu achei mais interessante, mano, não, né, menosprezando a figura, né, de quem ele representa, foi disponibilizar, por exemplo, o que vai doar acima de R$10.000, por exemplo, vai doar R$11.000. Ele vai ter o Papai Noel disponível, uma visita no seu estabelecimento durante 30 minutos. Quantas crianças, né, num estabelecimento, a pessoa consegue, né, colocar o Papai Noel para conversar com a criança em 30 minutos? Não consegue nada. Então, assim, o que ele está oferecendo de retorno, se você lembrar, comerciante, o tempo que você ficou fechado, é preferível você pegar esses R$10.000, iluminar a sua loja, né, comprar mais produtos para sua loja. Pode isso, Arnaldo! Pode isso, Arnaldo! Fazer uma propaganda de Natal bacana, contrate um Papai Noel para você, que vai sair muito mais barato. Não cai nesse conto de vigário aí, de instituição, prefeitura de Barbacena pedindo doação, não. Por favor, ajude as pessoas que realmente estão necessitadas. Se você é uma empresa grande, né, que tem condições, né, que você não quer doar, não quer fazer nada na sua empresa, compre R$10.000 em cestas básicas, doe num bairro desses de periferia qualquer, que você vai encerrar a doação. Acho que em menos de meia hora você consegue doar tudo. Tem muita gente precisando. Não caia nesse ponto de vigário. E é muito melhor, Carlos, a prefeitura comprar aí R$10.000, o comércio, o comerciante, a empresa, comprar R$10.000 de brinquedo, R$10.000 de chocolate e doar. Inclusive, eu me comprometo a passar aqui no nosso programa as lojas que fizerem isso, que é muito melhor do que doar para a prefeitura, que já tem um orçamento milionário para fazer isso. Tá? Será que as pessoas estão... Ô, adianta, me ouvindo? Ô, adianta, me ouvindo? Ô, adianta, me ouvindo? Pois é.
Tem que rir para não chorar, ô Carlos. Nos meus mais de 11 anos de estudo da área política, da área de administração pública, eu completei esse ano, em serviços públicos, em ciências políticas, em pós, em administração pública. Prefeitura de Barbacena, em todos esses anos de estudo, é a única prefeitura que eu vejo pedir tanto para pavimentar a rua, pede, aprovar uma lei agora para um morador pagar para pavimentar sua própria rua, chamada Lei da Parceria. Agora, primeira vez que eu vejo até para contribuir com a ornamentação de Natal. E depois de uma pandemia onde obrigaram o comerciante a ficar com seu comércio fechado. Realmente é lamentável. A gente torce, né, pelo melhor, mas infelizmente eu acho que ou estamos torcendo pouco ou tem poucas pessoas torcendo para que tudo dê certo, né, Vânia? Porque, inclusive, você falou da questão das parcerias, não sei se foi na última ou na penúltima sessão, os vereadores estavam até questionando, né, um posicionamento mais firme da prefeitura com a questão de uma ajuda ou não, isenção de alguma coisa, para que as pessoas realmente aceitem fazer parceria. Eu falo para essas pessoas, não faça parceria em troco de nada. A prefeitura é obrigada a arrumar a sua rua, ela tem que calçar a sua rua, tem que asfaltar a sua rua, você não tem que fazer parceria com ninguém. Não faça isso, você vai gastar dinheiro e não vai ter parceria nenhuma. Você vai pagar sozinho e ainda vai ter que trabalhar. Aí o comentário do Jonathan Carlos, mais um. Estado ineficiente, agora pede que o pessoal da iniciativa privada que mais se ferrou na pandemia para patrocinar a ornamentação. Se quiser, eu apresento os comentários, alguns modelos de resposta bem educados à prefeitura. Realmente é muito, muito difícil a situação de Barbacena, pagar para pavimentar a rua, pagar para ornamentar a cidade, realmente o contribuinte não aguenta mais. Elizabeth Modesto, muito obrigado, Elizabeth, pela companhia, pela participação, pelos comentários, uma live de excelência, parabéns. Professor, para encerrar aqui, lembrando a todos vocês que agora o programa Informação e Cidadania também está na Rede Tropical, na Rádio Tropical FM 94.7, às quartas-feiras, de 17h30 às 19 horas. Acompanhe a gente lá, mande seu WhatsApp de áudio, sua pergunta, seu questionamento, para a gente estar passando lá na rádio, cobrando as autoridades. E, para o último quadro do programa, a gente sempre prepara um vídeo de coisas boas feitas em outra cidade, para que a nossa prefeitura possa seguir os bons exemplos aí e fazer a mesma coisa. No vídeo de hoje, um canil municipal com uma UBS animal no valor de R$800 mil, que é muito pouco dinheiro para uma prefeitura. Veja como é simples e fácil de implantar. Basta você cobrar o seu governante, o prefeito aí da sua cidade. Estamos aqui no canil municipal de Piedade. Esse canil foi feito com nossos recursos próprios da prefeitura e é referência para a nossa região, o nosso estado de São Paulo e também do Brasil. Uma obra que fazia parte do nosso plano de governo, hoje está inaugurada. Queremos agradecer a todos que se empenharam para que ela fosse esse sucesso, uma obra de ponta que trará mais qualidade de vida para os nossos animais de rua de Piedade. Quero aqui agradecer ao apoio do prefeito Tadeu de Rezende, ao Júnior JK, e hoje está a realização desse sonho do município de Piedade na inauguração do canil, onde com certeza os nossos animais serão respeitados e tratados com a maior dignidade possível. Nosso canil contará com recepção, sala de centro cirúrgico, sala de paramentação e esterilização de materiais, cozinha, banheiro, sala de internação, sala de quarentena, sala de armazenação de medicamentos e insumos e a área externa, no qual nós temos as baias para os cães e as baias para os gatos. No canil nós teremos capacidade para 40 cães e 12 gatos e teremos ainda uma área externa na qual nós faremos a recreação dos animais.
O canil contará com o trabalho de castrações para a população de baixa renda, previamente cadastradas no Serviço da Vigilância Sanitária, e faremos atendimento a cães em situação de emergência ou urgência, que são animais de rua que não possuem proprietário. E nós queremos dizer que nós gastamos aqui R$200 mil. Se nós fôssemos fazer com uma empreiteira, nós gostaríamos no mínimo R$1 milhão. Por sinal, fica uma obra maravilhosa. Nós queremos aí, com isso aí, parabenizar toda a nossa equipe que tiveram presente aqui, trabalhando nessa obra tão boa e tão maravilhosa. É isso aí, professor Carlos. Passo a bola para você fazer sua despedida dos nossos amigos, dos nossos telespectadores. Bom, mais uma vez, só agradecer. Tem um comentário aqui, mano, do Rafael Ferreira. Ele falou que essa é uma administração franciscana. Realmente é. Então, assim, mas eu só tenho a agradecer a todos que... Boa noite, Rafael. Obrigado pela participação. Têm ficado aqui conosco, né, nos acompanhando, nos trazendo informações, perguntando. Só até o momento, né, tudo que a gente começou a fazer aqui, a ideia que a gente teve no início, parece que está dando certo, né? A gente sabia que não ia ser de uma vez, né, ia acontecer assim tão rápido, mas aos poucos lá vai crescendo o número de pessoas que nos acompanham, e com a questão da rádio também, vamos acompanhar lá, vamos questionar, vamos perguntar, mande perguntas lá para a gente poder lançar, né, no ar, falar lá no microfone, na tribuna do povo lá, né, e chegar aos ouvidos dos nossos representantes, sejam eles do Legislativo ou seja eles do Executivo. No mais, muito obrigado, boa noite a todos, boa noite, Wanda, e que continuar assim, tudo vai dar certo. Boa noite a você, meu amigo professor Carlos Custódio, boa noite a todos vocês que nos acompanharam, que participaram aqui dos comentários, muito obrigado. Esse programa não é só quem faz não é só o Vando, nem o professor Carlos Custódio, é todos vocês que comentam, que compartilham, que nos ajudam. Obrigado a você também que vai assistir depois, não pôde assistir ao vivo, vai estar assistindo aí em qualquer horário. Muito obrigado. Vamos agora para amanhã, terça-feira. Como o feriado caiu na segunda, vai ser o nosso início de semana com muita garra, força, foco e fé. Um grande abraço, fiquem com Deus. E eu quero deixar vocês aqui com um vídeo de um evento que nós estamos ajudando a divulgar, o evento do nosso amigo Marcelo Pedra, do filho dele, lutador profissional Lihane, já esteve aqui no programa conosco. Se você estiver disponível no dia 21 de novembro, participe, prestigie os eventos esportivos aqui da nossa cidade. Grande abraço e fiquem com Deus. Hi, my name is... Prepara-se. Quarta Copa BQ de Muay Thai. Serão grandes lutas de tirar o fôlego. Não perca dia 21 de novembro no ginásio do bairro Santo Antônio, em Barbacena, Minas Gerais. A partir das 11 da manhã. Entrada R$20 e uma caixa de leite, que será doada às instituições de caridade de Barbacena. Realização Academia de Lutas Marcelo Pedra Team. Não perca a Quarta Copa BQ de Muay Thai, porque a luta não pode parar. Não pode parar.